Bom dia, alunos! Estamos aqui começando a nossa primeira aula virtual de Algoritmos 2. Nela eu pretendo corrigir a questão número 1 da nossa primeira prova. Nessa questão eu pedi para vocês criarem um CPP, um ponto H, onde a gente ia discutir a classe professor, que era um TAD, ou tipo abstrato de dados. Vamos então começar com o ponto H, depois a gente vai fazer o CPP e depois eu pretendo fazer um pequeno programa para poder utilizar essa classe para a gente ver para que ela serve. Eu vou fazer nesse exercício um pouquinho mais do que a gente viu na prova, do que eu cobrei de vocês na prova, para poder dar um pouco mais de utilidade para o exemplo em questão. Então, a gente tem que começar primeiro criando um arquivo novo, projeto. A gente precisa de um projeto porque a gente vai ter 3 arquivos, o ponto H, o ponto CPP do professor e o ponto CPP do arquivo principal, que é o que vai rodar. Então, vou clicar aqui em projeto, vai ser um console application, vou mudar o nome dele aqui para questão 1 da nossa primeira prova e vou dar OK. Muito bem, ele está perguntando onde é que eu quero gravar esse novo projeto, eu vou colocar ele aqui mesmo nesse diretório padrão, salvar. Lembrando que, aliás, eu vou fazer igual a gente faz na aula, né? Na aula a gente tem que salvar no desktop para ele poder funcionar, e vou dar um salvar, ok. Notem que ele já criou aqui uma série de coisas para mim, porque isso é um projeto. Eu posso apertar aqui no mais para ver esse main.cpp, que é esse arquivo aqui que a gente está trabalhando. Ele já incluiu 2 bibliotecas, cstdlib, que é a biblioteca padrão do C, então é C, a linguagem, std standard, quer dizer padrão, lib, quer dizer biblioteca, e a biblioteca IOString para a gente poder fazer entrada e saída de dados. A gente vai começar usando esse namespace std, que é um espaço de nomes padrão, onde vão estar armazenados os nomes das nossas variáveis. E aqui vai ser o nosso programa principal, que é o main, que vai funcionar. Se a gente quisesse compilar esse projetinho, que não tem praticamente nada ainda, tudo que a gente precisaria fazer seria compilar nesse botão aqui de compilação, esse aqui. Ele vai pedir para eu salvar o arquivo main, eu vou salvar. Ele compilou, não tivemos nenhum erro, posso fechar. E agora eu vou executar. Na hora que eu executei, ele apareceu essa nossa tela, que é o programa executável, questão 1.exe. Eu vou apertar qualquer tecla, ele vai fechar essa tela. Ok. Então já temos o nosso primeiro programinha funcionando, né? Mas ele não está fazendo nada. Então agora eu vou incluir o professor.h nesse programinha. Então vamos começar aqui, questão, novo arquivo, né? Então criei um novo arquivo dentro desse projeto que vai ser o meu professor.h. Então, o que é esse arquivo? Eu vou fazer um comentário utilizando // e vou colocar lá, definição do tipo professor. Eu disse no enunciado que a gente iria definir o professor como uma estrutura de dados que tivesse uma chapa, um nome, um número de horas-aula, um salário e o nome da disciplina que esse professor leciona. Então, nós vamos começar incluindo as nossas 2 bibliotecas padrão, que são as que a gente usa sempre, que é include stdlib.h e include stdio.h, a primeira é a biblioteca padrão do C, a segunda vai ser a biblioteca de entrada e saída, certo? Do nosso programa. Vou começar aqui, então, o mesmo conjunto de espaço e use namespace std, e vamos colocar agora a nossa estrutura professor. Então, para isso eu preciso definir um tipo. Então, eu vou fazer um type def, definição de um tipo. Notem que ele já reconheceu essa palavra. E vou colocar que ele é uma struct, que é uma estrutura de dados. Tudo que vai ter de professor vai vir aqui dentro e eu vou terminar isso com um fecha chaves e o nome da minha estrutura de dados, que vai ser professor, ponto e vírgula. Dentro deste espaço aqui vai ser onde eu vou incluir as coisas que o meu professor deve ter. Então, nós começaremos, por exemplo, com o inteiro chapa, que vai ser um número inteiro que vai ter o valor da chapa do professor. Vou ter também um char asterisco nome, lembrando que um char asterisco é um vetor de caracteres para poder ter mais de uma letra no nome do professor. Vou ter um int, número de horas aula, que é o número de horas aula que esse professor está dando na instituição,
um float salário, né, gente, que o professor precisa receber pelo trabalho, e para terminar um char asterisco disciplina, que vai mostrar qual que é o valor, qual que é o nome da disciplina que esse professor leciona. E assim nós terminamos a nossa estrutura do tipo professor. Eu pedi para vocês também que fosse feito um. Geralmente é normal, quando a gente cria uma estrutura, criar uma função para criar exemplos dessa estrutura, instâncias que a gente chama dessa estrutura. Então vamos colocar aqui o cabeçalho das funções que o professor tem. Então o nosso professor vai ter duas funções. Vai ter uma função que cria um professor e vai ter uma outra função que aumenta o salário do professor. Né? Eu vou incluir aqui uma terceira para a gente poder utilizar isso, que é imprime professor, que vai imprimir os dados desse professor quando a gente precisar. Ok? Toda função, gente, ela tem três partes. Né? Ela tem o retorno, ela tem um nome e ela tem os parâmetros que ela recebe. Ok? Então, nós temos que falar aqui, o que cria professor vai retornar para a gente? Nada, vai retornar o que a gente chama de void, ou nada. Para criar esse professor, eu preciso passar um professor, né, que vai ser criado, seria como se fosse um cartão de crédito vazio para a gente poder preencher os dados desse professor. Então, a gente vai passar um ponteiro para o professor, que seria um professor asterisco P. Eu vou precisar passar um inteiro C, que seria o correspondente da chapa, um char asterisco N, que seria o correspondente do nome, um inteiro NH, que seria o correspondente do número de horas-aula, um float S, que seria o correspondente do salário, e um char asterisco D, que seria o correspondente da disciplina. E assim a gente terminou o cabeçalho dessa primeira função. Nós vamos agora fazer a segunda função, que é o salário, aumenta o salário, ela também não vai retornar nada, e eu preciso saber quem é o professor que vai ter o salário aumentado e qual que é o valor do aumento, né? Então, eu vou colocar aqui valor do aumento, que vai ser dado em percentual. Para terminar, a gente vai ter um void imprime professor, que também precisa receber quem que é o professor que eu quero imprimir os dados dele na tela. Ok, gente? E com isso a gente termina o nosso ponto H. Agora eu vou salvar ele, né? Eu vou salvar ele como professor.h. E aí, pronto, a gente já tem a primeira parte, essa que seria a resposta, né, da primeira parte, da primeira questão da prova. Sendo que essa função aqui não precisava, essa função imprime professor aqui, ela está extra, ela não era necessária, tá? Se vocês quisessem não fazer a cria professor, também não foi pedido para vocês fazerem na prova, mas ela é sempre uma função interessante da gente fazer toda vez que a gente cria um novo tipo. Eu vou agora, então, criar o professor.cpp, que nós vamos fazer um novo arquivo, certo? Nesse professor.cpp, de novo, nós vamos incluir as nossas bibliotecas padrão. Aqui eu fiz na ordem trocada, vamos inverter. Não que faça diferença, tá? Isso não vai fazer diferença nenhuma no nosso código. E agora nós vamos começar com as funções, né? Eu preciso incluir também quem? O professor.h, porque ele que vai me dizer o que eu preciso colocar dentro desse arquivo aqui, ok? Eu vou salvar esse arquivo aqui, então. Opa, não quero fazer isso não, quero salvar. Fecha você, salva você. Então, esse aqui vai ser o nosso professor.cpp. Ele é a implementação do professor.h, gente. Eu só preciso aqui de fazer as funções, eu não preciso de repetir a estrutura. Então, vou dar um Ctrl Copy aqui e um Ctrl V, que essas são as funções que eu preciso fazer. Gente, eu vou parar aqui agora, porque eu só tenho... eu já tenho 9 minutos, eu estou querendo fazer cada aula de 10 minutos, certo? Então, vou parar agora e a gente continua na parte 2 dessa aula.